Começou a transmissão para você aí valendo no YouTube. Esse começou valendo aí no YouTube. Parece que agora que está iniciando valendo mesmo. Vê se valendo, está valendo aí no YouTube. Vamos ver aqui se porque o meu retorno aqui não tá bacana. Deixa eu, ó. Pronto. Então vamos lá, mais uma vez. Então, de novo aí, iniciando oficialmente o nosso episódio, a gente vai abordar o tema aqui, olha, a gente vai abordar o tema de agente público ou agentes públicos e vamos abordar todos esses aspectos segundo ponto a ponto do edital de agente da PCDF. Muito bom. Para você que já está com seu material na mão, vamos lá, questão número 1. Questão número 1. Questão número 1, o enunciado diz o seguinte: ainda de acordo com a Lei 8.112/90 e suas alterações, julgue os itens subsequentes. E aí, o item diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição Federal de 88, condicionados à comprovação de compatibilidade de horários. Esta aqui é uma questão fácil e é uma questão padrão, é uma questão de acumulação remunerada de cargos públicos. Qual é a minha indicação? Uma leitura atenta do artigo 37, incisos 16 e 17 da CF. Beleza. Só lembrando o seguinte, qual é a regra? Qual é a regra? Regra, qual é? Isso é revisão, relembrando com você. A regra é a inacumulabilidade. Isso aqui, estou relembrando, não pode chamar nem de revisão isso aqui, estou relembrando. Inacumulabilidade. Agora, essa regra tem uma exceção ou exceções. Na exceção, nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando da acumulabilidade. Acumulabilidade remunerada. Beleza. E quando a gente fala da acumulabilidade remunerada, a gente tem os requisitos. A gente ficar atento para os requisitos. E são dois requisitos. Um requisito de ordem geral e um requisito de ordem específica. O geral, qual é? É a compatibilidade de horários. Tem de haver compatibilidade de horários. E o outro detalhe é a legislação específica não vedar. Então, vamos lá. O próximo é enquadramento. Enquadramento, vamos corrigir aqui. Enquadramento, tá aí, numa das hipóteses legais. Enquadramento nas hipóteses de exceção. Hipóteses essas que estão lá no artigo 37, inciso 16, e lá também no artigo 142 da Constituição Federal, que é aquela hipótese em que os militares, também da área de saúde, com profissão regulamentada da área de saúde, podem acumular 2 cargos de militar ou até um de militar com outro de civil. E a gente poderia colocar um outro requisito implícito aqui, que é inexistência de vedação específica. Ou seja,
uma legislação específica poderia estabelecer um regime de dedicação exclusiva. Quando a lei estabelece esse regime de dedicação exclusiva, aquele verdadeiro regime de dedicação exclusiva, aí já não daria o primeiro requisito, que é a compatibilidade de horário. Mas os dois principais requisitos que você vai encontrar em prova é a compatibilidade de horários e o enquadramento nas hipóteses de exceção. Ainda em relação a esse tema, eu quero fazer dois destaques. Então, vamos lá, está aparecendo votação no Congresso. Destaques. Destaques. Primeiro destaque é a inacumulabilidade entre proventos de aposentadoria com cargo, emprego ou função pública. O que nós estamos falando? Uma determinada pessoa se aposentou no exercício de um cargo ou emprego público. Aposentou-se. Então vamos lá. Se aposentou, por exemplo, lá na carreira da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Principalmente as mulheres têm uma aposentadoria mais curta. Então se aposentou. Aí suponhamos que a pessoa ainda muito nova, se achando ainda jovem e em condições de voltar a estudar, voltou a estudar e passou no concurso para procurador do Estado, ou procurador do DF, ou advogado da União. Passou num outro concurso. Só que acontece que este cargo aqui, para o qual ela passou, foi aprovado e está sendo nomeado, este cargo ou emprego é inacumulável com o cargo ou emprego que deu origem. Então aqui a gente vai ter, preste atenção nisso aqui, a gente vai ter um cargo ou emprego público que deu origem. Que deu origem aqui aos proventos. O que o texto constitucional diz? Que se o cargo ou emprego público que deu origem a essa aposentadoria, se este cargo ou emprego público for inacumulável com este novo cargo ou emprego público, isso significa que os proventos, os recebimentos da aposentadoria são inacumuláveis com o cargo. Não pode acumular. Isso significa que, se a pessoa deliberadamente desejar exercer esse cargo, ela está impedida? Não, desde que ela renuncie, ela abra mão, renuncie à sua aposentadoria. Então, isso é o que diz o texto constitucional. Acontece que, diz o texto constitucional, se o cargo ou emprego que deu origem a essa aposentadoria, se o cargo ou emprego público que deu origem a essa aposentadoria, se ele for acumulável, nos termos constitucionais, se ele for acumulável com este cargo, emprego, função, o que diz o texto constitucional? Aí ele vai poder acumular este cargo e sua remuneração ou subsídio com os proventos dessa aposentadoria. Pegaram essa lógica? Simples demais. Então, o que você faz? Se estiver acumulando, ou se o caso for de acumulação de proventos, recebimentos, proventos de aposentadoria relativos a um cargo ou emprego público, com o exercício de um novo cargo ou emprego público, o que você tem de verificar? Se o cargo que deu origem à aposentadoria, aos proventos de aposentadoria, for acumulável com o novo cargo, a Constituição diz, aí é uma exceção, aí você pode acumular. Então, a regra é a inacumulabilidade de proventos com cargo, emprego e função, salvo, olha aqui, salvo
acumulabilidade do novo cargo ou emprego público, né, com o cargo ou emprego que deu origem aos proventos de aposentadoria. Eita, letra maravilhosa. Tranquilo? Então, vale a mesma lógica. O único elemento para você incluir no seu raciocínio é verificar se o cargo é essa coisa, o cargo que deu origem àquela aposentadoria. Ele é acumulável com o novo cargo? Se ele é acumulável, você pode acumular os proventos de aposentadoria com o exercício do novo cargo e sua respectiva remuneração ou subsídio. Se o cargo que deu origem à aposentadoria não é acumulável, daí você não pode acumular os proventos da aposentadoria neste cargo com o novo cargo. Tranquilo. Este é um detalhe. O segundo detalhe que eu quero destacar com você, segundo detalhe, tá aqui. Segundo ponto que eu quero destacar aqui. Esta regra, a regra mais exceção, a regra é a inacumulabilidade, a exceção nós já vimos. Essa regra mais exceção valem, aplicam-se, valem para, e aí você vai colocar aqui, olha, vai colocar aqui, valem para quê? Vale para a administração direta e para a administração indireta. Então, não são acumuláveis cargos, empregos e funções públicas da administração direta e indireta. Aí você vai completar aqui, olha, dos 3 poderes e da União, estados, DF e municípios. Eis aí um ponto importante. E essa inacumulabilidade vale para cargos, empregos e funções públicas. Cargos, empregos e funções públicas. E aqui você vai colocar incluindo suas subsidiárias. Lembra quando a gente estudou organização administrativa do Estado, administração direta e indireta, que a gente fala das subsidiárias? São companhias privadas, mas que foram constituídas integralmente ou por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista. Você também não pode acumular um emprego na subsidiária com um cargo, emprego ou função dentro da estrutura da administração direta e indireta. E o terceiro destaque é que essa regra mais exceção, regra mais exceção, vale para militares da área de saúde com profissões regulamentadas. Com profissões regulamentadas. Beleza.
se eventualmente você não está acostumado com a sistemática que eu adoto aqui no raio-x da questão, aqui não é uma velocidade e quantidade de questões. É eu pegar questões que eu selecionei, questões essas que tratam de temas altamente frequentes, e dentro dessas questões a gente extrai os elementos conceituais que você precisa revisar, aprofundar e memorizar para o dia da prova. Então, ao analisar uma questão como essa, eu estou te dando todo o conjunto de ferramentas teóricas e conceituais para você fazer várias outras dezenas de questões sobre o mesmo assunto e gabaritar. Qual é o assunto que a gente está abordando aqui? Acumulabilidade de cargo público. Então, a questão nada mais serviu do que evidenciar o tema acumulabilidade ou inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas. E aí nós fizemos o raio-x deste tema. Vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo. Muito bem. Agora a gente segue para a questão número 2. Questão número 2, o enunciado diz o seguinte. Questão número 2, o enunciado diz o seguinte. Com base na doutrina e nas normas do direito administrativo, julgue o item que se segue. O item diz: o servidor público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, adquire a estabilidade após 3 anos do exercício. Está errado. Isso aqui está meio óbvio para você até. Bom, cerne dessa questão. Quem pode adquirir estabilidade? Quem pode adquirir estabilidade? Bom, segundo, qual o prazo para a estabilidade? São temas cruciais. Mas o mais importante que você precisa destacar é o seguinte. Quando a gente fala de pessoas que trabalham na administração pública, nós temos o gênero que se chama agente ou agentes públicos. Eis aí o gênero. Todos aqueles que de alguma forma e por qualquer vínculo desempenham uma função pública são encaixados nesse gênero. Nesse gênero, nós temos os agentes políticos, e aqui na categoria dos agentes políticos, é bom você lembrar que existem 3 situações bem distintas. Existem os agentes políticos, que é aquele que nós frequentemente lembramos, que são os mandatários. São aqueles eleitos como representantes do povo. É o presidente, o governador, o prefeito e os respectivos vices. Lembrem que vice também é eleito. E também tem vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e os senadores. Esses são os eleitos. Além disso, a gente vai colocar aqui também os concursados. Mas concursados aqui são os membros do MP, membros, não são servidores do MP. Estamos falando de promotores de justiça e procuradores da República, procuradores militares, procuradores do trabalho e magistrados. Esses magistrados de primeiro grau, juízes concursados. E aqui tem os indicados / nomeados.
Aí entra ministro do STF, procurador-geral da República, ministro do STJ, ministro dos Tribunais Superiores, desembargadores, entra nessa categoria. Além dessa categoria, nós temos os agentes administrativos. Eu até prefiro chamar de servidores estatais. Quem é que vai entrar aqui nessa categoria? Quem é que vai entrar aqui nessa categoria? Vão entrar os servidores estatutários, vão entrar os empregados públicos, vão entrar os temporários e vão entrar aqui os militares. Não significam que eles tenham o mesmo regime jurídico, isso está óbvio. Empregados são seletistas, os estatutários têm um regime civil próprio estatutário, os temporários o outro regime e os militares o estatuto próprio. Mas eles pertencem à mesma categoria, que é uma categoria que vai executar os serviços e atividades e não tomar as decisões políticas. Além disso, a gente tem os agentes honoríficos. Que são pessoas requisitadas, convocadas para desempenhar uma relevante função pública. Então, aqueles militares conscritos, aqueles que são requisitados para o serviço militar obrigatório, entra aí também os jurados em tribunal do júri, os mesários eleitorais. E aqui, por fim, a gente tem os particulares em colaboração com o poder público. Beleza. Por que eu fiz isso, essa distinção? Porque a estabilidade só vai existir aqui e só vai existir aqui. E dentro dos estatutários, só vale para os ocupantes de cargo efetivo, porque tem estatutário ocupante de cargo em comissão. Se você ainda não sabe, fique atento. Ocupante de cargo em comissão, ele se enquadra como estatutário, porque o Estatuto Civil dos Servidores Públicos Federais, Estaduais, Municipais, no caso aqui federais, eles abrangem os ocupantes de cargo efetivo, os ocupantes de cargo em comissão e aqueles que exercem função de confiança. Então, só para você ficar atenado, não é qualquer tipo de agente público, não é qualquer um do gênero que vai se enquadrar nessa lógica da estabilidade. Esta lógica da estabilidade. Bom, para a estabilidade, é sempre bom lembrar o seguinte: o que vai acontecer em matéria de estabilidade? Primeiro passo, só se fala estabilidade quando tem concurso público. Concurso público. É o primeiro passo. Aqui. Logo após o concurso público, qual é o próximo passo? A nomeação. Essa nomeação antecedida de concurso público, você já sabe, é a nomeação para cargo efetivo. Feita a nomeação, é preciso ter a posse. Lembrando o seguinte, a posse é o ato de investidura. Quando é que se dá a investidura no cargo efetivo, no cargo público? Com a posse. Aí depois vem o exercício. Após o exercício, vem o estágio, ou tão logo se entra em exercício, vem o estágio probatório. Tudo isso a gente precisa estudar. Estamos fazendo aqui um roteiro. E, após o estágio probatório, pode vir a estabilidade.
Lembrando que a estabilidade não é no cargo público, a estabilidade é no serviço. Estabilidade é no serviço, não é uma estabilidade no cargo, é uma estabilidade no serviço público. Muito bem. Então, esse aí é o passo a passo. Para chegar até a estabilidade, os dois requisitos básicos: 3 anos de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório. E aqui um requisito implícito, mas é bom destacar, em cargo efetivo estatutário, com estatuto próprio. Muito bem. Então, eis aí o que está por trás da estabilidade e todos os detalhes que a gente vai precisar estudar, porque cada um desses pontos, o concurso, a nomeação, a posse, o exercício, o estágio probatório, tudo isso é cobrado em prova. Mas eu vou deixar para questões posteriores que vão abordar especificamente cada um desse passo a passo aí na lógica até a estabilidade. Prosseguindo, questão número 3. Questão número 3. A questão 3 diz: acerca de provimento e vacância de cargo público, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. Ele diz: a readaptação é simultaneamente forma de provimento e vacância de cargo público. É uma forma dita comum. Isso está correto. Beleza. Tema central é a readaptação. O que é a readaptação? E, na verdade, ela quer saber assim, quais os efeitos jurídicos, vou apagar aqui jurídicos, quais os efeitos jurídicos da readaptação. Então, efeitos jurídicos da readaptação. Aí. Para a gente abordar esse tema, vale a pena lembrar o seguinte. Vamos destacar o seguinte: formas de vacância no cargo público. Forma de vacância. Quando fala forma de vacância, você não tenha constrangimento em anotar automaticamente. 7. Servem formas de vacância. Então, olha só, nós temos o nó, ré, apropró, ré. Cada um faz o mnemônico que a cabeça louca dá. O meu é esse. Nó, ré, apropró, ré. Olha só, nomeação, reintegração, recondução, aproveitamento, promoção, reversão e readaptação. Aí. Então, vejam que são 7 formas de deixar um cargo, de formas de... Não, essa não é de vacância, é de provimento, meu Deus do céu. Vou colocar, tira aqui a vacância. Provimento. Só estou dormindo ainda. Essa de provimento. Daqui a pouco a gente aborda a vacância. Beleza. Essas são as formas de provimento. Então vejam que a readaptação ela está
como provimento. Está como provimento. Vejam isso. Está como provimento. Agora, quais são as formas de vacância? Então, olha só. Formas de vacância. Na vacância nós temos, primeira forma de vacância, a exoneração, pedido de exoneração. Quando a administração pratica o ato de exoneração, vai deixar o cargo vago. Além disso, demissão. Além disso, a aposentadoria. Seguindo, posse em outro cargo inacumulável. Além disso, tem o falecimento. Tem a promoção, tem a readaptação. Exoneração, demissão, aposentadoria. Básico, deixa os cargos vagos. Quando vai tomar posse em outro cargo inacumulável, tem de declarar a vacância no cargo anterior. O falecimento, a morte do servidor, quando ele é promovido a um outro cargo, o cargo anterior fica vago, e quando ele é readaptado. Então vejam que readaptação e promoção são formas comuns. Readaptação e promoção são atos administrativos cujos efeitos imediatamente, simultaneamente, geram vacância no cargo antecedente e provimento no cargo para o qual o servidor está indo. O que é a readaptação? Readaptação é assim, olha, o servidor ocupava o cargo A e aqui tem o cargo B. Suponhamos que o cargo A seja um cargo de motorista. Cargo é para a função de motorista. Esta pessoa, ao longo do exercício funcional, ou por causas funcionais ou não, isso não importa, perde completamente a visão. Ao perder completamente a visão, ele está incapacitado para qualquer tipo de trabalho? Não, não necessariamente. Mas para as atribuições do cargo, ele está incapacitado. Então, depois de junta médica oficial, laudo médico, o que vai se fazer? Vai procurar um outro cargo na estrutura da administração que tenha mais ou menos o mesmo padrão remuneratório e obrigatoriamente a mesma escolaridade e vai readaptar. Quando publica no Diário Oficial a readaptação, neste mesmo instante vai gerar a vacância aqui e vai gerar o provimento aqui. Um único ato. Então, esta é a lógica da readaptação. A readaptação é quando o servidor sofre uma limitação parcial em sua capacidade física ou mental que o impossibilita para o exercício daquele cargo, mas que ele ainda pode exercer outros cargos na estrutura da administração. Muito bem. Então, eis aí a readaptação. Só lembrando que essas formas aqui são provimentos derivados. Eles só ocorrem em relação a quem já tinha um vínculo anterior com um cargo na estrutura da administração. Já essa hipótese aqui é uma hipótese de provimento originário. A pergunta é, professor, eu já sou servidor
concursado ocupante de cargo efetivo na estrutura do Poder Legislativo Federal. Eu ocupo o cargo de técnico, nível médio. E agora eu fiz novo concurso, fui aprovado para o mesmo Legislativo Federal, para o Senado. Eu estava num cargo de técnico do Senado, nível médio, e agora eu fui aprovado para o cargo de analista, área processual, processo legislativo. Aí eu pergunto, como eu já era técnico, a minha nomeação para esse novo cargo que eu fui aprovado continua sendo provimento originário? Continua sendo provimento originário. Por quê? Porque esse tipo de provimento, que é a nomeação após a aprovação em concurso público, independe, não pressupõe, independe de qualquer vínculo que você tinha anteriormente. O fato de você ter ou não esse vínculo em nada impactará em você ser ou não ser provido neste novo cargo. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso aí. E, portanto, a nomeação é a única que exige posse. É a única que exige posse. As outras formas de você preencher o cargo público, o exercício das atribuições desse cargo, quando é feito no provimento derivado, não tem posse. Beleza? E ainda tem o chamado provimento por reingresso. No serviço. Serviço público. Gente, eu estou fazendo essa bagunça aqui, mas vocês podem fazer o caderno bonitinho, organizado, tal. Fiquem à vontade para fazer uma coisa bem tranquila, bem organizada. Lá vai. A própria expressão já diz, provimento por reingresso é porque você saiu, você deixou o cargo e, portanto, deixou o serviço, e agora você está reingressando. Então, ó, na reintegração, o servidor tinha sido demitido e agora ele está retornando ao serviço público. Na recondução, você tinha ido para um outro cargo, aí lá, por exemplo, reprovou no estágio probatório, então você está voltando. No aproveitamento, você tinha sido posto em disponibilidade porque o cargo foi extinto, agora você está sendo aproveitado e está voltando ao serviço público. Na reversão, você tinha sido aposentado, estava de boa e agora você está voltando. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 formas de provimento por reingresso. A banca Sebrasp é uma das que mais gosta dessa expressão, provimento por reingresso. Quais são as formas de provimento por reingresso? Então, provimento originário é uma coisa, provimento derivado é outra, e dentro do provimento originário, aliás, dentro do provimento derivado, nós temos este grupo de formas de provimento derivado chamado provimento por reingresso. E aonde haverá o reingresso? Na reintegração, na recondução, no aproveitamento e na reversão. Promoção, readaptação e nomeação não são formas de provimento por reingresso. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Questão número 4. Beleza. A Luluzinha está perguntando, essa aula serve para a Secretaria de Educação DF? Só serve. Especialmente porque há altas chances de ser a banca Sebrasp. Se for a banca Sebrasp, é essa aula aqui, não tem outra. É essa aqui. Respondendo aí a Luluzinha. Bom, questão número 4. O enunciado diz, acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. Aí o item diz, no provimento por reintegração, o servidor, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, retorna ao cargo anteriormente ocupado com ressarcimento de todas as vantagens. Certo, errado ou oxe. Gabarito tranquilo, né? Gabarito certo. Mas para dizer que você precisa
Provimento por reintegração. A gente vai ver o que é. Então, a pergunta é: o que é a reintegração? Se é originária ou derivada. Nós já vimos que é derivada. E se quando ele é reintegrado, ele vai ter o ressarcimento de todas as vantagens. Então, vejam lá. Quando fala reintegração, o que você tende a associar automaticamente? Ficar atento. Quando fala reintegração, na minha cabeça, automaticamente vem algumas expressões de revisão. Então, a reintegração é forma de quê? De provimento. Beleza. Agora, é um provimento derivado. É provimento por reingresso. Além disso, não tem posse. É relativo a servidor anteriormente demitido. Na verdade, eu coloco lá no meu resumo só demitido. Além disso, tem anulação de demissão. Tem que ter havido uma anulação de demissão. E, por fim, com ressarcimento integral das remunerações. E com restituição do tempo de serviço integral. Tá feio, a letra tá feia, mas do ponto de vista da lógica de apontamentos de revisão, ou seja, você pega um determinado... Isso aqui é um mapa mental. O mapa mental é só desenhado, mas aqui está a essência, o suprassumo do que é a formação do mapa mental. Você colocaria isso aqui e estaria puxando aquelas perninhas. Então, reintegração é um provimento derivado, é por reingresso, não tem posse e por aí vai. Beleza. Tranquilo. Vamos desenhar aqui. Olha, nós tínhamos o cargo A. E aqui neste cargo, nós tínhamos um determinado servidor. Esse servidor, após regular processo administrativo, ele foi demitido. Ocorreu a demissão dele. Então, ele saiu daqui. A demissão, nós já sabemos que gera a vacância do cargo. Forma de vacância. Beleza. Então, deixou o cargo vago. Não se pode falar em reintegração. Vejam, estamos falando de reintegração. Estamos falando de reintegração. Então, ele foi demitido. Bom, aí, esta demissão, posteriormente, ela foi anulada. Então, veio a anulação. Essa anulação, ela pode ser por decisão judicial, mas ela pode ser por decisão administrativa. Tudo bem?
E isso é importante. Então, vamos colocar aqui, ó, essa anulação ela pode ser judicial, anulação jude e anulação admini. Anulação jude, que é de judicial, e anulação administrativa. Vai ter uma importância? Vai, eu vou aprofundar um detalhe com você aqui agora. Quando se promove a anulação, obrigatoriamente tem que dar cartão verde para ele. Qual é o cartão verde? Cartão verde para ele ser imediatamente reintegrado. Professor, e se quando ele chegar para ser reintegrado, o cargo dele já tiver sido ocupado por alguém que foi nomeado lá do cadastro de reserva? Calma, teremos questões mais à frente para poder analisar isso aí. Vamos por partes. Mas aqui ele vai ser reintegrado. Suponhamos que neste intervalo aqui, olha, tempo de demissão, ele ficou, vamos supor, que vamos supor que isso ficou rolando na justiça 17 anos. Eu já advoguei num caso como esse, ó, 17 anos. Até transitar em julgado na justiça. Poderia ser 2 anos, tal, não importa. Então, logo ele foi demitido, ele ingressou com uma ação judicial, aí o recurso, tal, 17 anos, transitou em julgado, ele veio reintegrado. O que vai acontecer? A administração vai ter que pagar a ele, primeiro. Então, aqui, olha, o que a administração vai ter de dar a ele? O que ela vai ter que dar a ele? Primeiro, pagamento de 100% das remunerações. Com juros e correção monetária. Lá no primeiro mês, há 17 anos atrás, a remuneração era, por exemplo, R$ 5.000. Então, não foi pago por isso. Eu coloco R$ 5.000 e de lá para cá, desse primeiro mês, eu calculo os juros e correção monetária até a data de hoje. Vai ser uma bolada gigante que ele vai receber. Além disso, vai ter de dar todas, né? Todas as promoções e progressões funcionais. Suponhamos que na carreira que ele exercia tivesse 30 níveis e ia melhorando a remuneração. Se quando ele foi demitido ele estava no 5º nível e 17 anos depois era para ele estar no nível 20, ele vai ser recolocado no nível 20 e a cada momento dessa trajetória de 17 anos que ele fosse subindo de nível, vai alterando também a remuneração. E a outra coisa que vai entrar aqui, contagem do tempo de serviço para todos os efeitos. Contagem do tempo de serviço para todos os efeitos. Tranquilo? Beleza. Vou te dar o pulo do gato. Olha, nesta data aqui, vamos colocar uma data aqui, data de 9/9/2020. Beleza. Nesta data ocorreu a demissão. Nesta data ocorreu a demissão. Bom, do ponto de vista do ajuizamento de uma ação judicial para anular essa demissão, ele tem 5 anos de prescrição judicial. Se
este servidor demitido não ingressar, não ajuizar a ação no prazo de 5 anos contado da data que publicou a sua demissão, ele não terá mais como se socorrer do judiciário para desfazer isso. Não terá mais como se socorrer do Poder Judiciário para desfazer isso. Aí você fala, professor, e na esfera administrativa? Aí vem a pergunta. E na esfera administrativa? Aí vem a pergunta. E como fica na esfera administrativa? Na esfera administrativa, não se fala em prescrição. Então, não se fala em prescrição. Agora, na esfera administrativa tem a tal decadência. Onde está essa decadência? Artigo 54 da Lei 9784/99. Para que ocorra a decadência, então, requisitos da decadência. Professor, o que diabos é a decadência? Decadência é a perda de um direito. Não é a perda de ir ao juiz, não, de acionar a justiça, não. É a perda do próprio direito, pelo decurso do tempo, do prazo. A perda do próprio direito pelo decurso do tempo, decurso do prazo. A administração tem o direito e o dever, a administração tem o poder e o dever, o direito e o dever de anular seus próprios atos ilegais. Então, se a administração detectar que essa demissão foi ilegal, contrária à lei, ela própria tem o poder e o dever de anular. Só que ela tem um prazo para isso. A decadência é de 5 anos, da data do ato que ela praticou. Agora, para que ocorra a decadência, é preciso a conjugação de 3 requisitos. Primeiro, ato ilegal favorável ao destinatário. Isso que eu sublinhei é o que poucos sabem e menos ainda se lembra. Se o ato ilegal não foi favorável, se o conteúdo dele não favorece ninguém, o destinatário, se não é um ato com conteúdo que favorece o destinatário desse ato, sobre quem o ato produz efeitos, se não é favorável, você já nem pode mencionar decadência. Bacana. Então, ato ilegal favorável ao destinatário. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe tem que ser o ato legal favorável ao destinatário. Segundo detalhe, decurso do prazo de 5 anos. 5 anos contados de onde? Da data do ato que vai ser anulado, do ato administrativo. E por último, ausência de má-fé do beneficiário do ato. Beleza.
Tranquilo? Muito bom. Então, a primeira coisa que você verifica é, do dia que o ato foi praticado, já se passaram 5 anos? Se a resposta for não, não passou 5 anos ainda, você nem cogita decadência. Decadência do direito que a própria administração tem de revisar os seus atos e não só o poder, mas o dever de anulá-los. Não passou 5 anos, você esquece decadência. Agora, se você der um ok aqui, muita calma nessa hora. Se você der um ok aqui, calma. Mesmo assim, mesmo tendo passado 5 anos, pode não ter ocorrido a decadência. Por quê? Porque a ilegalidade pode ter resultado de uma má-fé do beneficiário do ato. Como é que é, professor? Lembram daqueles casos lá em 98, em que um grupo de pessoas enjambraram um esquema de cola eletrônica, fraudaram o concurso do CESP para o TJDFT de 98 e foram nomeados entre os primeiros colocados, mas a aprovação foi obtida por meio de cola eletrônica. Então, o ato de nomeação daqueles que fraudaram o concurso é um ato ilegal. E essa ilegalidade ela é resultante de uma má-fé. Má-fé em sentido amplo, né? Uma má-fé, uma fraude dos próprios beneficiários dessa nomeação. Então, 20 anos, 200 anos depois, a administração ainda pode rever e anular. Se ligou no movimento? Tanto é que neste exemplo já tinha passado 5 anos, mas mesmo assim o TJDFT pôde anular aquelas investiduras de quem comprovadamente a polícia demonstrou ter fraudado o concurso mediante cola eletrônica. Agora, olha a outra situação. A demissão é um ato que é favorável ou é desfavorável ao destinatário? O destinatário é esse camarada aqui. A demissão ela é desfavorável. O conteúdo da demissão desfavorece o seu destinatário. O destinatário é a pessoa sobre quem o ato vai produzir efeitos. Então, se a demissão é um ato desfavorável, se é desfavorável, não vai decair. Conclusão: aquele que foi demitido tem 5 anos para ir para a justiça e ganhar na justiça. Se ele não ajuizar a ação em até 5 anos, prescreveu o direito de ação. Se ele ajuizar a ação dentro dos 5 anos, o processo pode durar 20 anos, 30 anos, não importa. Mas se ele perdeu o direito de ajuizar a ação, se prescreveu o direito de ajuizar a ação, ele ainda pode requerer administrativamente. E administrativamente, neste meu exemplo aqui, pode ser a qualquer tempo. Por quê? Porque o ato não é desfavorável. Isso significa que aquela pessoa que entra neste cargo aqui, e ficou vago porque o outro foi demitido, ele vai ficar com a espada de Damocles. Pesquisa isso, uma espada gigante pendurada por um fiozinho de cabelo na cabeça dele o resto da vida funcional. Tudo bem? Mas eu só queria aprofundar esse detalhe. Então, quando é que se pode desfazer essa demissão? No judiciário, ele tem até 5 anos para entrar com a ação e o resultado vir depois. No meu exemplo, o resultado vem 17 anos depois. Agora, se ele não ingressar com a ação no prazo de 5 anos, prescreveu o direito de ação judicial, mas administrativamente ele pode requerer e se a administração detectar ilegalidade, ela deve anular a qualquer tempo, porque não tem decadência. E não tem decadência por quê? Porque não se trata de um ato favorável. O conteúdo da demissão não é favorável. E por isso não tem decadência. Tudo bem? Muito tranquilo em relação a isso aí. Muito tranquilíssimo em relação a isso. Muito bem. Esta aula de hoje, o episódio número 21, foi o primeiro momento, o primeiro passo aí da nossa pequena jornada em matéria de Lei 8.112 e agentes públicos, seguindo o ponto número 3 aí do seu edital de agente da PCDF, ou para qualquer um que queira fazer concurso da Banca Sebrasp, este ponto de agentes públicos vai estar na Banca Sebrasp, certeza, lá do seu concurso. Tudo bem? A gente encerra aqui essa primeira aula aqui da nossa mini jornada
sobre agentes públicos, mas amanhã, às 7 horas da manhã, temos mais um episódio, é o episódio número 22. Por hora, eu agradeço a sua participação, ter acordado bem cedinho para me acompanhar aqui. Muito obrigado. Vou ver se tem alguma pergunta a mais. Não tem. Então, muito obrigado. Bom sábado de estudos para você. E até amanhã, às 7 horas da manhã, a gente se encontra. Tchau, tchau.